Oi, Josi. Josi, olá, vamos lá. Oi, Thiago, oi, Carlos, sejam bem-vindos. Oi, Oi, tudo Josi, bem? tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Tô bem? Deu tudo certo. Tudo certinho, tudo Oi, certinho. Tata, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade, tá? Eu que agradeço, Josi. Muito obrigada mesmo. Vamos só esperar o pessoal entrar, ó. Tem bastante gente entrando aqui, ó. Tiago, Beleza. oi, Cássia, oi, Isabela, oi, Ju, oi, Ju, Olá. Ana Paula, Musa, Diva, Ana Paula, seja bem-vinda. Oi, Maria, obrigada, seja bem-vinda. Oi, Gi, Gislaine, Maura, ó, galera entrando, sejam todos bem-vindos. Vocês estão ouvindo a gente bem? Sim? Simone, Maiara, oi, Maiara, oi, Matheus. Ailane, olá, tudo bem? Isabelle, bastante gente chegando. Ah, legal, legal. Coloca coraçãozinho aí para eu aprendi a pedir coraçãozinho, tá? Vocês estão ouvindo aí? Coloca coraçãozinho. Ah, legal, legal, Sim. legal. Ah, tá ok. Josi, queria começar essa live. Oi, Matheus. Oh, não, pera aqui, presença ilustre. Antônio Toletti entrou, Antônio Toletti sai, entendeu? Olha que legal. Toda live tem um momento dedicado para ele, então eu paro para dar as boas-vindas. Seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Falamos junto. José, ô seu José, José Assis, meu cliente. Polly, seja bem-vinda. Bastante gente. Um beijo, obrigada por vocês estarem aqui. Josi é uma pessoa incrível. Tive o Que prazer de isso. conhecê-la o ano passado. Josi, queria agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade Eu que nessa agradeço. segundona para a gente falar de um tema tão importante. Muito obrigada, gratidão. Josi, eu queria que você se apresentasse para o pessoal nas suas palavras. Quem é a Josi? Aham. Tá bom, vou falar um pouquinho então. Primeiramente, boa noite a todos, tá? Obrigado por estarem aí com a gente, compartilhar um pouco desse momento. Eu sou a Josi, tá? Tenho 28 anos, né? Tecnicamente, que amanhã a gente vai para 29, graças a Deus. Olha, vamos cantar parabéns para a Josi. Amanhã oficialmente. Eu sou de uma cidade chamada Trajano de Moraes, né, que fica na região serrana do Rio. Saí de lá quando eu tinha 18 anos, né, ganhei uma bolsa de estudo 100% para estudar administração na PUC Rio. Então, estudei no Rio, morei lá por muito tempo e foi lá que eu conheci o Grupo Trigo. Então, eu entrei no Grupo Trigo como estagiária de recrutamento e seleção na área de RH, fui crescendo, fui recebendo oportunidades dentro da empresa. Hoje eu sou coordenadora de RH, eu cuido, né? Sou responsável pela fábrica aqui de Volta Redonda, da parte de gente de gestão. E estou morando aqui em Volta Redonda tem 2 anos. Ah, tá gostando da Tô região? gostando, tô gostando, tô gostando. Eu voltando um pouco às origens, né? Tem muitas semelhanças com a minha cidade, de onde eu venho. Aham. Ô, Josi, já que você falou a empresa que você trabalha, conta pro pessoal o que é o Grupo Trigo. Porque eu só fui conhecer o Grupo Trigo, a gente ouviu falar Grupo Trigo, mas o Grupo Trigo cuida de marcas, assim, que tenho certeza que todo mundo que tá nessa live aqui já Sim, sim, consumiu sim. um dia o produto do Grupo Trigo. O Trigo é uma hold, né, uma empresa que tem debaixo dela, né, várias outras empresas, né, na parte de alimentação. São redes de franquias, né, dentre elas o Spoleto, que é o mais conhecido, que é uma marca de restaurante italiano, né, então tem muitas praças de alimentação pelo Brasil, mais de 350 restaurantes abertos, né, e a gente também tem o Cone que é um restaurante japonês, tem aqui em Volta Redonda também, tanto o Cone quanto o Spoleto. E temos o Le Bon Ton, que é uma marca francesa que inaugurou tem pouco tempo. A gente tem algumas lojas no Rio e em São Paulo. E também temos o Gourmet, que é um outro restaurante japonês também, que tem por enquanto no Rio de Janeiro. E a gente pensa em expandir e crescer mais. Basicamente são as nossas marcas aí. Temos outros projetos também. E a fábrica onde eu trabalho, a gente é responsável por suprir parte desses produtos, desses insumos que vão para essas lojas aí de todo o Brasil. É, é isso aí. Então, eu duvido que tenha alguém aqui nessa live que nunca consumiu produtos do Grupo Trigo. Com certeza, sim.
Uma coisa que me marcou muito, né, o grupo, quando eu fui lá o ano passado, gente, você entra naquela empresa, é um clima leve. E tinha É. o pessoal tocando violão, eu até filmei Aham. o pessoal tocando violão e cantando no intervalo. Então, assim, é um ambiente muito leve, uma equipe muito jovem, mas é um ambiente muito gostoso. Então, a gente sabe que eu falei assim, gente, as pessoas são felizes. Então, nossa comida é feita com muita felicidade e amor, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Ter um ambiente leve para as pessoas se sentirem bem e poderem se doar de coração para o que estão fazendo. Isso é muito importante. É uma excelente empresa. Mas, Josi, assim, foi a primeira empresa que você trabalhou? Que está lá até hoje? Primeira empresa, assim, corporação e tudo mais, foi a primeira empresa. Já tive outros empregos, né? Já trabalhei de outras formas, mas empresa mesmo, Na verdade, eu estava na faculdade quando entrei no Trigo, eu estava no sexto período, então foi meu primeiro emprego em uma empresa, estágio, fiz programa de estágio, que é muito bacana também, né? Toda essa iniciação de você preparar os estagiários para um programa trainee ou para um crescimento dentro da empresa, então participei logo no início ali desse programa que a empresa tem. Depois eu tive a oportunidade de cuidar desse programa, gerir esse programa que eu tinha iniciado nele, então foi muito legal. Eu consegui ver um pouco de tudo aí dentro do Trigo na área de RH. É uma grande empresa, né? Olha que bacana. Iniciou como estagiária, hoje é coordenadora de recursos humanos. Vai chover currículo lá agora. Por favor. Já chove, né? Já chove Eu bastante. falei uma vez, ó, se um dia eu vou voltar para a indústria, eu vou mandar meu currículo aqui no Grupo Trigo. Ah, por favor. Super bem-vinda. Josi, o nosso tema hoje são emoções, né? Aham. Emoção, né? Tá todo mundo aí. Momento. Então, essa quarentena trouxe à tona bastante emoções, né? Com certeza. Conta pra gente, assim, na sua visão, o que são emoções e por que é importante olhar para ela? Por que é importante fazer uma live falando sobre emoções? Por que é importante a gente trazer à tona essa palavrinha? Contextualiza um pouquinho pra gente na sua visão. Sim, sim. Falando um pouco assim do que eu vejo, né, do que eu sinto, acho que emoções é tudo aquilo que a gente transmite com base naquilo que a gente está vivendo, né, com base no momento, no ambiente. Então a gente transmite essas emoções, seja uma alegria, uma tristeza, uma angústia, um medo. Então essas emoções vão estar sempre sendo transmitidas com base naquilo que a gente está recebendo. Então se o ambiente está muito tenso, a gente tende a ficar tenso, a gente tende a expressar isso, né? Então a emoção é muito guiada pelo que a gente está vivendo, né? O que está acontecendo na nossa vida no momento que a gente está vivendo essa emoção. Uhum. E eu acho que é importante. E a segunda pergunta, você falou? Por que é importante olhar para as emoções? Sim, eu acho que é muito importante até para a gente se compreender e pensar, às vezes, também por que a gente está agindo de uma determinada maneira, o que está acontecendo, quais são os gatilhos ali emocionais que podem estar fazendo a gente reagir de uma determinada maneira para uma determinada situação. Porque pessoas diferentes, né, vão agir de forma diferente, às vezes na mesma situação. Então, posso ter uma pessoa que vai ficar super feliz com algo e uma pessoa que vai receber aquele mesmo algo e não vai ficar tão satisfeita. E aí a gente começa a perceber o quanto que as pessoas são diferentes e o que de fato vai impactar cada um. Então, por isso que é importante a gente entender quais são os nossos gatilhos emocionais, o que de fato faz a gente se colocar emocionalmente numa determinada situação. Posso até dar um exemplo, não sei se cabe. Sim, claro. Mas eu lembro que uma época, quando eu saí de casa, né? Então, há muito tempo atrás, eu era muito novinha. Então, por um tempo, né? Por algum tempo, eu tinha muita dificuldade de ouvir a palavra família, porque era um gatilho muito forte para mim, porque eu sou muito ligada à minha família, eu estava longe deles pela primeira vez na minha vida. Então, toda vez que alguém falava, e aí, sua família, como é que tá? Quando eu ouvia aquela palavra, vinha uma emoção muito forte, vinha um sentimento de ausência, de distanciamento. Então, aquilo me tocava muito fundo. E hoje, muito tempo depois, já superado tudo isso, acho que hoje eu ouço essa palavra e tá tranquilo, já superei, já consegui conviver com essa ausência, né? De não ter os meus pais próximos, o meu irmão, eu tô sempre que eu posso, eu vou ver eles vêm aqui me ver. Então, eu acho que é um amadurecimento. Por isso que é tão importante a gente se conhecer, porque talvez algo que em algum momento te impactava, hoje talvez nem tanto. Você aprendeu a amadurecer, a conviver com aquelas emoções, com aquelas questões. Sim.
E dentro da empresa a gente reflete muito as emoções que a gente traz de fora, né? Sim, com certeza. Você acredita aquele ditado que antigamente falava? Não sei se você acredita nisso, né? Mas você Aham. ficava na empresa, deixava a sacolinha ali fora, pendurada numa árvore, aí na hora que chegava um saquinho de problema, levava em volta. Já ouvi muito isso, né? Eu acho que, assim, sei lá, 7 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu acho que isso ainda era muito propagado como uma verdade. Aham, Hoje em dia, né, a gente amadurecendo e vendo como o mercado evolui, as pessoas evoluem, a percepção de certo e errado, enfim. Eu não acredito mais nessa frase. Eu acredito que, assim, a gente não consegue separar as nossas emoções do trabalho na vida pessoal. A gente consegue, talvez, canalizar as emoções, direcionar, saber aplicar em momentos adequados, mas separar é muito difícil. Eu não tenho como deixar de ser eu na minha essência no ambiente de trabalho. Então, se sim. eu sou uma pessoa alegre, positiva, eu vou continuar sendo essa pessoa alegre, positiva no trabalho. Ou se eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais séria, eu vou continuar sendo essa pessoa também no meu trabalho. Eu não consigo botar uma máscara 100% porque aquilo vai, de alguma forma, não te fazer bem. Uhum. Você vai se corroer com aquilo. Então, eu acho que o importante é a gente tentar buscar um local de trabalho que a gente consiga potencializar a nossa personalidade, as nossas características como pessoas. E isso Isso, faz bem pra gente. sim. Eu lembro disso porque, enfim, vou dar um exemplo aqui que eu lembrei que é bem interessante, do DISC. Aham. Já fiz muito DISC já, porque o DISC a gente tem que estar sempre fazendo, né, para ver. E uma coisa que eu sempre gostei muito no meu DISC é que ele não muda. Ele não muda no trabalho, na essência, depende da empresa com que você faça, né? Mas no meu tem estrutural e adaptado. E o meu nunca mudava. Tipo, tava sempre igual um e o outro. Eu falo, gente, mas todo mundo muda e tal. A maioria das pessoas muda, né? Você acaba tendo que fazer uma mudança. Ah, o meu C aumentou, o meu I diminuiu e o meu tava sempre muito igual. E Isso é aí muito alguém bom. Exatamente, aí me explicaram, falaram, nossa, mas isso é ótimo, porque significa que você não tem que fazer esforço para mudar, você não precisa deixar de ser você na sua essência, você conseguiu encontrar um lugar onde você consegue ser você quase na sua totalidade. Óbvio que a gente vai canalizar as energias, isso é uma coisa que eu sempre pensava, eu queria muito encontrar uma profissão, um espaço, uma empresa que eu pudesse ser eu de verdade, que eu pudesse colocar a minha personalidade, meu jeito de ser, de querer organizar as coisas. Então, eu acho que isso é muito importante. As emoções, elas têm que ser conduzidas dessa maneira, para a gente conseguir também ficar feliz no nosso trabalho. Com certeza. Excelente. Muito obrigada pelos exemplos aí. Espero estar ajudando. Tá? Com certeza. E na sua visão, como que as pessoas estão no geral neste momento? Assim, eu acho que é um ciclo, né? Eu acho que a gente começou muito, assim, assustado, com medo, né? Foi no início, quando tudo começou. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Fica à vontade. No início, quando tudo começou, eu acho que a gente estava muito assim, com medo mesmo. E eu acho que depois a gente foi meio que amadurecendo esse sentimento, né? De Aham. um pouco de descrença, de não entender. E eu acho que hoje a gente está um pouco mais assim. Como é que eu vou te dizer? As pessoas ainda estão assustadas, ainda estão assim. Só que a gente meio que aceitou o fato de que a gente precisa conviver com isso. Mas eu ainda sinto que existe ainda uma melancolia, uma tristeza. A gente tem aquela esperança dentro da gente de voltar à nossa vida normal, né? Que é fazer as coisas que a gente fazia antes, sair, poder ver nossos amigos, não andar de máscara, que é uma coisa que é muito difícil para a gente, né? Ficar o dia inteiro com a máscara, trabalhar, não poder ver as pessoas falando. E um exemplo muito interessante que eu estava percebendo essa semana é que a gente está falando alto, a gente está no trabalho, todo mundo de máscara, e aí a gente está falando, gente, a gente está ficando surdo porque a gente não se ouve. Aí eu falei, não, gente, é porque a gente precisa da mímica, né, ver a pessoa falando para conseguir compreender. Então, a gente não está conseguindo ter essa parte da comunicação, a gente só está ouvindo. Então, quando a gente olha a pessoa falando, ajuda muito na compreensão. E a gente perdeu isso. Então, não é uma adaptação. Então, a gente está falando mais alto para tentar entender. Mas eu acho que são momentos. Eu acho que a gente está no momento agora de aceitar, de tentar realmente ter paciência, esperar as coisas melhorarem. Mas, de fato, eu acho que é um momento assim de muita introspecção, das pessoas tentarem refletir sobre quem são, sobre tempo, sobre espaço. Eu acho que deu uma equalizada também em muitas questões, né, sociais também, de mesmo que a gente tenha um poder aquisitivo, de poder fazer muitas coisas,
quem tem, enfim, a gente não consegue porque está todo mundo limitado, a gente não pode fazer as coisas que a gente quer, então isso faz a gente refletir também sobre isso. Acho que é um ponto bem importante. Sim. É, esse momento é um bom momento para a gente olhar para as nossas emoções, às vezes algumas coisas que a gente estava procrastinando, muita gente não fazia uma terapia ou não fazia um processo de autoconhecimento. E Exato. talvez pode ser um momento de se observar, às vezes até sozinho, né? Observar no dia a dia, buscar ajuda se necessário. E a gente escuta muito falar de inteligência emocional, né, Josi? Sim, sim, demais. Então, assim, eu queria que se você pudesse, como profissional de recursos humanos, e eu sei que lá na sua empresa vocês focam bastante nesse tema, o que é inteligência emocional e por que ela é importante? E se também ela é aplicável para todos os cargos ou só gerente, diretor que precisa ter inteligência emocional? Conta aí pra gente. Tá. Não, tá certo. Vamos lá. Primeiro, assim, o que é inteligência emocional, né? Por que que ela é importante? Eu acho que a inteligência emocional nada mais é do que a gente conseguir dominar, né? Conhecer na sua totalidade, o mais próximo possível, as nossas emoções, quem a gente é, né? E é muito difícil, às vezes, a gente compreender isso, né? Tem que ter um trabalho de autoconhecimento, de autocrítica também, de se questionar, de pensar nas nossas atitudes, o porquê que a gente está fazendo. Então, quando a gente consegue dominar ou tentar um pouco melhor, né, essas emoções, a gente consegue, de fato, extrair o melhor até da gente. Então, acho que daí vem esse termo de inteligência emocional, né? A inteligência ela pode ser aplicável em diversas áreas, em diversos setores. Tem pessoas que têm inteligência numérica, linguística. Então, a emocional, ela está mais atrelada a esse domínio das emoções, dos sentimentos, essa compreensão maior. Porque quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue se comunicar e se relacionar com as pessoas. Então, acho que isso é fundamental no mercado de trabalho. E na empresa, em qualquer empresa, né? Então, e relacionado a cargo, eu acho que todos os cargos precisam ter essa inteligência emocional. Eu acho que qualquer pessoa que trabalhar numa empresa, ela precisa se conhecer emocionalmente, conhecer os seus limites, porque isso vai ajudar, seja você um gerente, seja você um estagiário, auxiliar, analista, técnico, qualquer cargo que você tiver, é importante você dominar as suas emoções e saber aproveitar e tirar o melhor delas também. E quando a gente olha hoje, né, tem descrição de vagas de emprego, a gente está, né, as soft skills, né, que vai mudando. Exato, Era exato. comportamentos, depois era competência, Sim, agora são as soft skills que são, né, as competências comportamentais. A gente já vê no pré-requisito da vaga lá a inteligência emocional e a gente sabe sim. que existem alguns testes, algumas perguntas e até alguns assessments, e até numa dinâmica de grupo, a gente consegue observar se aquele candidato ele tem ou não inteligência emocional. Sim, sim. E a inteligência emocional não é você não ter emoção, né? É você saber administrar a sua emoção, principalmente nos momentos Exato. de pressão e que te tira ali daquele seu momento de conforto, né? Exato. Como é que você vai reagir quando você sai ali daquela situação que tá tranquilo para você, né? Como que você vai reagir? Como que você vai lidar com aquela situação inesperada? E no ambiente de trabalho, o que mais acontece são situações inesperadas. A gente tá vivendo... A pandemia é um momento inesperado. Acho que é uma das grandes testes aí emocionais que a gente está vivendo nesse momento é conviver com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, como lidar com essa situação que é absurdamente nova. Sim. E tem uma pergunta aqui da Aline. Como podemos desenvolver a inteligência emocional? Tem alguma dica, Josi? Assim, eu acho o que eu penso assim, eu acho que é importante. Eu acho que fazer um trabalho de autoconhecimento com algum profissional da área, né? Tati maravilhosa tá aí, pode ajudar muito. Então, assim, eu acho que é importante buscar uma ajuda. Eu acho que não é simples a gente se autoconhecer sozinho, né? Eu acho que a gente precisa sempre buscar, seja ajuda de um profissional da área, seja ajuda de um amigo, de um familiar, se você se sentir mais confortável a princípio, se você perceber, nossa, eu sempre faço isso naquela determinada situação, eu sempre reajo dessa maneira. Sei lá, eu acho importante a gente começar a se questionar sobre essas coisas e buscar realmente ler,
enfim, buscar conteúdos sobre isso. Acho que livro é uma coisa que me ajuda muito. Acho que eu sempre busco, né, referências e tudo mais, então acaba me ajudando. Eu acho que tem referências, tem informação em muitas áreas, né? Eu acho que a gente precisa buscar talvez aquilo que seja mais fácil para a gente, o que de fato a gente consiga se sentir um pouco mais à vontade. Sim. E eu queria deixar a dica de um livro também, que é a Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que é um clássico. Sim, Então, a Aline perguntou, Aline, se você puder ler esse livro, ele é um clássico, o Daniel Goleman compilou, né, todas as teorias da inteligência emocional nesse livro. E tem um outro livro que eu amo muito, que é Inteligência Positiva, que também vai por esse lado da gente deixar de se sim, sabotar e utilizar mais a nossa sabedoria a nosso favor. Então, fica a sim. sugestão de 2 livros. E o Matheus colocou um Super Matheus aí. Matheus, Ah, conhece Matheus Ribeiro? Matheus eu conheço, eu tô vendo também a Mari. Mari, um beijo. Monique também entrou. Ah, a Beijo, Monique entrou. Ah, Monique. Monique, se não te vi nas outras lives. Um beijo, galera. Obrigada por estarem aqui com a gente. Olha lá, oi, Monique. Ó, o Matheus, eu sei que ele tem se desenvolvido muito em relação a isso. Ele colocou o Matheus já foi líder também. Inteligência emocional é importante sim em todos os cargos, mas cargo de gestão, quanto mais alto, mais exige desse músculo. Sim, com certeza. Acho que a gente precisa. Não sei se a gente vai entrar nesse ponto aí, mas só reforçando esse ponto que ele trouxe, a gente, como gestor, a gente não tem só a gente também tem a nossa equipe, que demanda muito essa troca, essa força. Então, eu acho que a gente precisa, nós líderes, temos que estar muito conscientes dessa influência que a gente exerce e buscar realmente esse conhecimento. Se a gente não tem, eu acho que não é um problema você não ter, mas talvez seja um problema você não buscar esse desenvolvimento. Às vezes até a tua própria equipe vai te dar esse feedback. Então é importante a gente estar aberto a ouvir esses feedbacks e buscar essa melhoria. O próprio Daniel Goleman, ele diz, né, nos estudos aí, no livro dele, que quanto mais a gente sobe na hierarquia de uma empresa, menos inteligência, né, técnica, vamos dizer assim, mais inteligência emocional a gente precisa, né, Josi? Exato. Você teve um crescimento gigante aí dentro da empresa e você, eu acho que passou por essa experiência. Quanto mais Sim. você subiu, mais a inteligência emocional foi sendo importante, porque ser líder é gerenciar pessoas, né? Exato, exato. Você tem que tá aberto a isso, né? E a gente é muito demandado, né? Nossa equipe demanda o tempo todo, é comunicação, é abertura, é ouvir, é perceber quando as coisas mudam, é estar atento ali a cada gesto. As pessoas, na maioria das vezes, não vão falar, né? Você precisa, e a inteligência emocional também, ela tem um ponto muito importante que eu acredito que é a sensibilidade. A gente tem que buscar ter essa sensibilidade de observar as coisas, observar as pessoas e tentar ajudar, encontrar formas. Eu acho que cada pessoa da nossa equipe vai ter uma forma diferente de se conectar. Então a gente precisa, como líder, estar atento a isso, essas formas, essas personalidades. E isso é inteligência emocional. Você conseguir ler a sua equipe ali, entender como lidar com cada um, como se comunicar, é um exercício de inteligência emocional. Extrair o melhor de cada um, colocar cada um numa posição, numa atividade que agregue mais, que ele se sinta valorizado ali como profissional, também é uma inteligência emocional. Uhum. Excelente. Ó, Mari Diogo, é preciso estar realmente atento para o feedback que chega através da equipe. Observar Sim, mais. O líder ele precisa olhar para si, né, o autocuidado, o autoconhecimento, administrar a sua emoção para conseguir ter essa sim. percepção e olhar para a equipe, né? Só dar um alôzinho aí para duas pessoas que entraram, que eu vi, que eu conheço, que é a Clarice, tá? Um beijo, Clarice. E a Estela também, queridíssima também, que fez um projeto com a gente no ano passado. Obrigada por estarem aqui. Sejam bem-vindas. Josi, indo nessa linha, né, de emoções e de autoconhecimento, qual a sua opinião sobre a busca do autoconhecimento? Eu sou uma pessoa, né, você me conhece, que não cansa. Eu acho que a gente nunca para de se conhecer, né? Então, Aham. ferramentas são assessment, terapia, se olhar, feedback.
Eu sou super favorável. Eu queria saber, assim, como gestora de RH, você acredita que as pessoas precisam também buscar isso, mesmo que a empresa não patrocine, por exemplo, né, um processo de coaching ou um outro ou assessment? O que você daria de dicas aí para o pessoal que está nos assistindo sobre o autoconhecimento? Então, acho que nesse ponto, eu acho que tem muitas ferramentas, muito conteúdo gratuito, né? YouTube aí é uma grande fonte, né, de conhecimento. Acho que a gente busca o que a gente tiver interesse, o que a gente tiver afinidade. Mas se é importante, sim, eu acredito que é importante. A gente vai, de acordo com a nossa necessidade, a gente vai buscar o conteúdo que a gente achar que seja bacana para a gente, né? Quais são as dúvidas que eu tenho? A gente tem que pensar sempre nisso. O que eu quero saber? O que eu quero compreender? Mas eu acho que o primeiro ponto, né, para essa questão do autoconhecimento é a gente se questionar as nossas atitudes, as nossas ações, o que te incomoda em você, o que você gostaria de mudar. Porque essa mudança, ela nunca deve ser de fora para dentro, tem que ser sempre de dentro para fora. A gente que tem que perceber aquilo que não está nos fazendo mais bem, né? E aí, com base nisso, a gente buscar ali o que a gente entende ali que pode nos ajudar. Então, de forma gratuita, né? Digamos assim, eu busco muito conteúdo online, artigos que estejam disponíveis online, seja um vídeo que é um pouco mais didático, então você já recebe aquela informação mais pronta, de uma forma mais fácil de compreender. Livros, quem tiver acesso a livros, filmes, eu acho que ajuda muito também, porque você está sempre vendo uma outra perspectiva, fica mais fácil de você talvez se conectar com um personagem, um outro, seja uma série. Eu acredito que o conhecimento ele está em todos os lugares. Isso é uma coisa que eu sempre levei na minha vida. Eu posso aprender em todas as situações da minha vida, sentada no ônibus, observando como as pessoas se relacionam umas com as outras, eu estou aprendendo, eu estou observando. Então, eu acho que a gente não precisa se apegar a fontes fixas e estar aberto, tá? Com um olhar sensível para o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com as pessoas, como que as pessoas estão se sentindo, o que esse momento está trazendo para a gente. Então, acho que se a gente continua aberto, com os olhos abertos, literalmente, e buscando, a gente aprende muito. Ah, a Thalitinha entrou, seja bem-vinda. Oi, Thalita! Tati conhece, Thalita. Você entrou na live hoje que é a Josi. Bem-vinda. Obrigada, gente. Querida, quanta gente especial. Bacana. Nesse momento, a gente estava falando agora há pouco, né, de inteligência emocional, de quarentena. A quarentena trouxe à tona muitas emoções. Que recursos que você acredita que os profissionais podem procurar neste momento? Recursos e serviços, né? Até alguns profissionais. Sim. O que você acredita que pode ser importante acessar nesse momento? Se a pessoa não estiver bacana, não estiver bem? Se realmente estiver numa situação que, poxa, não tô legal, preciso conversar, preciso compartilhar, eu sempre recomendo uma ajuda realmente profissional, seja um psicólogo, um analista, um coach, né, de carreiras, um coach de relacionamentos. Eu acho que é importante você buscar uma ajuda profissional, alguém realmente que possa conversar com você, que possa contribuir, né, e tentar te ajudar a entender o momento que você está vivendo. Eu acho que é importante a gente se despir desse preconceito, né? Muitas vezes a gente acaba tendo essa questão de, poxa, eu vou buscar uma ajuda profissional, tem alguma coisa. Eu acho que não é bacana, talvez, a gente só pensar por esse lado. Eu acho que é importante a gente se questionar. Poxa, não estou bem, então buscar realmente essa ajuda. E aí eu volto a falar também que não só uma ajuda profissional específica, mas também quero falar com um amigo, quero me abrir, eu quero falar com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, que são pessoas talvez que me deixem confortável naquele momento, que vai ser talvez o primeiro passo para você enxergar que você precisa de uma ajuda mais especializada, né? Acho que também a gente pode buscar um início, né? Uma validação. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa que as pessoas também nos digam o que fazer, né? Às vezes a gente precisa perguntar. Então não é sempre que a gente vai estar com todas as respostas. Então eu sou muito adepta também a compartilhar. Nossa, eu estou pensando em fazer isso, eu estou passando por isso. Então, compartilhe também com as pessoas de confiança, dessa rede de confiança emocional. E
buscar realmente essa ajuda, né, para superar essa fase. É um momento realmente difícil, de muitas incertezas, de muitas dúvidas, de muitos questionamentos do futuro, né? Como que vai ser esse futuro para a gente, né? E pensar que esse ano talvez não, né? Certamente vai acabar exatamente como iniciou em março. Então, gera uma angústia na gente pensar que coisas tradicionais, né, como ter um ano novo na praia, enfim, para quem gosta, é uma coisa que talvez não vai acontecer. Para quem curte um carnaval, que costuma ser em fevereiro, enfim, provavelmente também não vai acontecer nos moldes que a gente está acostumado. Então, são expectativas que a gente cria naturalmente, porque são coisas que a gente já viveu, e gera uma frustração, gera uma ansiedade na gente realmente pensar que a nossa vida está tão diferente, né? E não poder fazer tantas coisas. Mas acho que o primeiro ponto é a gente buscar se questionar. Uhum. E compartilhar. Eu gostei muito dessa questão, compartilhar, porque Sim. A oportunidade da gente compartilhar, falar, pôr para fora, mesmo que seja com a família, a primeira etapa. Sim. E aí você percebe, nossa, como me fez bem. Aí você vai se abrindo, né? Tem o Churato aqui, ó, na nossa live, que é psicólogo, terapeuta, né? Desculpa, terapeuta. Então, assim, aos poucos a gente buscando uma ajuda, se necessário. Sim. E não é vergonha nenhuma. No passado não, né? E hoje em dia é tão comum e necessário a gente buscar essa ajuda para, né, ter o processo de volta, né, melhor, mais forte. Olha o Churato ali. Ó, Gisele, Fernandinha entrou também. Quem entrou aí depois que a gente começou? Manda um oi aí. Manda um oi pra Jô. Vocês estão gostando do conteúdo? Manda um coraçãozinhos pra Josi. Por favor. Vai estar fazendo um monte de coisa nessa segunda, está aqui com a gente, aceitou esse convite, compartilhando a experiência com a gente. Oi, Josi, Thalitinha linda. Thalitinha, mandou mensagem. Trabalho lindo, social, Sim. no LinkedIn, de compartilhar vagas. Sigam a Thalita. Thalita, coloca o seu LinkedIn aí. Thalita tem um programa lindo, Sim. RH Solidário. Oi, Dani Lima. Seja bem-vinda, Dani. Que bom ter você aqui comigo. Letícia entrou. Que bom que você entrou. Gisele Tozetti, estou acompanhando desde o início, está muito bom. Que bom. De recursos humanos, fala que é a saga da família, RH. Nascemos aí, somos RHs. Silvia. Ai, que maravilha. Bom, pessoal, se tiverem alguma pergunta, já pode ir colocando. Daqui a pouquinho eu vou abrir um espaço aí para a Josi responder perguntas. Eu queria falar um pouquinho do ambiente corporativo, Josi. A gente estava falando dessa questão, né, de buscar ajuda, de praticar inteligência emocional, de olhar, né? Você acredita que no ambiente corporativo ainda vale aquela... Qual que seria a persona, né? Antigamente, né, falava-se muito assim, você tem que ser forte, homem de ferro, mulher de ferro, não pode mostrar fraqueza. Hoje a gente escuta muito falar, não, a vulnerabilidade, tem que pedir ajuda. Você, como uma coordenadora de RH de uma empresa que tem um grupo, né, jovem, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como você tem visto essas crenças no mundo corporativo e qual linha que você gosta mais de trabalhar? Então, eu acho que realmente, né, talvez lá 7 anos atrás, né, quando eu entrei, com líderes, enfim, a gente sempre tem essa ideia, né, de que o líder ele é imbatível, ele é forte, ele é inabalável, ele está sempre bem, disposto. Só que a gente vai crescendo, né, obviamente, né, vai vendo as coisas acontecerem, vai aprendendo, amadurecendo, e a gente sabe que a vida não é assim, né? E hoje em dia eu acho que existe uma demanda, né, nas empresas para a gente tentar buscar mostrar um pouco esse nosso lado vulnerável como líderes. Eu acho que o líder ele não precisa ser essa mulher maravilha que vai e faz, porque óbvio que a gente quer sempre fazer o melhor, acertar, entregar nossos resultados, nossas metas, mas também existe um lado humano. E eu acredito muito que quando a gente se abre, né, como pessoas, quando a gente mostra também, né, as nossas vulnerabilidades, a gente se conecta muito com as nossas equipes. Então, eu acredito que no passado existia um distanciamento muito grande entre líderes e liderados,
talvez justamente por causa disso, por o líder estar num pedestal muito grande, né, exaltado como uma figura de poder, de imponência, e aquela equipe ali subordinada a ele. E hoje eu vejo que não, eu vejo que é possível você ter um ambiente de trabalho onde o líder está junto com a equipe, compartilhando, falando também das suas questões, trazendo, né, mostrando para os subordinados, para os membros da equipe, aí cada um tem sua nomenclatura, né, como usa nas empresas, mas trazendo para a sua equipe, para o seu time, que ele também é humano, que ele sofre, que ele teve um final de semana difícil, que ele está com problema na casa dele, que ele está com alguma questão familiar. Isso não é vergonha, né? Eu acho até para a equipe se conectar mais, se sentir mais aberta a falar. Eu acho que a gente tende... Isso eu percebi muito, assim, eu acho que quando eu me tornei gestora, eu já estava há muito tempo observando, né, convivendo, então eu acho que foi um grande desafio, eu era muito jovem, né, quando isso aconteceu, mas ao mesmo tempo eu sempre pensava, nossa, eu quero trazer essas coisas, eu quero talvez pensar que eu preciso ter minha equipe próxima de mim, eu preciso que as pessoas me vejam também como uma pessoa que tem questões a serem tratadas, a serem desenvolvidas, como qualquer outra pessoa tem na sua vida, e isso aproxima as pessoas precisam sentir que você também é real, que você não é inabalável, até porque ninguém é. Só que algumas pessoas vão conseguir esconder isso melhor e outras nem tanto. Acho que também tem um ponto aí que a gente mudou, que a gente talvez está num processo. Eu não acho que totalmente, né? Tem ainda algumas figuras muito destacadas, mas existe aí uma tendência aos líderes se tornarem mais próximos dos seus times, mais abertos, né? Vulneráveis. Sim, eu lembro muito, acho que não é da sua época, Josi, eu vou falar que já vou condenar a minha idade, mas é uma das coisas assim, que eu a gente vai falar assim, mas já foi assim, mas que eu gostei muito foi o que muitas empresas fizeram, e hoje você entra nas empresas, foi derrubar as paredes, né? Sim, sim, sim. Antigamente o gerente ele tinha um quadradinho, uma salinha, uma mesa, uma cadeira, né? Era Sim, intocável, vamos dizer assim. E exato. agora a gente tem essa gestão mais à vista, o líder no mesmo ambiente, trazendo mais conexão, trazendo mais humanização nos relacionamentos. E eu acredito que, na minha visão, né, as empresas e os times só crescem, os líderes também estando mais Sim. próximo da sua equipe. Eu acho que essa mudança foi essa mudança de quebrar as barreiras, né, físicas, eu acho que Você contribui lembra muito. disso, Josi? Na verdade, eu já entrei na empresa com essa barreira quebrada. Eu não sou da Ah, época que tinha barreira, eu já entrei sem. Né? No primeiro escritório que eu trabalhei lá no Rio, a gente já não tinha essas divisões. Assim, a gente chamava de grande campo de futebol aberto, com que as legal. nossas mesas, uma do lado da outra, e a gente andava ali no campo de futebol, olhava lá para o canto, estava todo mundo junto. Então, Que é basicamente isso. É. Ah, ó, o Matheus está dizendo aqui que antigamente tinha até diferencial e incorporação de capacete de segurança. Ô, Matheus, eu falei Que das isso, paredes com hein? capacete. A gente está condenando a nossa idade aí. Eu já ouvi muitas histórias assim de diferenciação de sala. Nossa, a sala do diretor, as pessoas já se tremiam de medo de entrar. Já ouvi muitas coisas assim. Óbvio que eu não convivi, né? Não vi isso de fato na prática, mas existem muitas histórias sobre, né? Essa época que era tudo dividido, não tinha essa abertura. Eu vivi, na minha opinião, sim, foi um grande marco e a tendência de estar nas grandes empresas, nas empresas que até reformaram o layout, e a gente vê essa gestão mais aberta e até departamentos na mesma área. Bom, Sim. ô Josi, quais estratégias você tem visto as empresas utilizar para auxiliar os colaboradores na gestão de emoções, das emoções? Assim, você tem alguma Sim. boa prática, algo que você acredita que você está vendo e que está dando certo, até deixar como dica para as pessoas? Então, a gente, pelo menos assim, posso falar um pouco pelo nosso exemplo, né? No passado, né? Antes dessa pandemia toda, né? Que a gente podia aglomerar, enfim, a gente podia fazer mais atividades, né? A gente fazia, né? E estamos voltando a fazer, né? Mentorias, né? Encontros com os funcionários, né? Com grupos de líderes, com os funcionários do escritório no geral, os funcionários da operação. Então, a gente sempre busca trazer esses funcionários para conversas, para bate-papos, sempre com temas, né, relacionados,
e dando esse foco sempre nessa discussão onde o RH sempre conduz junto e a gente coloca um tema, então traz vídeos, traz frases, traz questões, a gente gera um grande debate. Eu acho que esses encontros de mentoria sempre foram muito saudáveis para a gente e ajudou muito as pessoas a se descobrirem. Esse foi um ponto. A gente também sempre buscou fazer parcerias com profissionais, né? Então a gente trabalhou com a Tati já no passado, que foi muito bacana. A gente já trabalhou com a Estela também, que está nessa live aqui também, que foi um outro profissional que super contribuiu com a gente, porque a gente não sabe tudo. Então a gente precisa também trazer parceiros que possam agregar, né, e poder ajudar os nossos funcionários. Então acho que isso foi bem importante, né? Buscar esses profissionais que tenham conhecimento sobre esses assuntos, né, profundos. E buscar também, dentro da empresa, né, sempre estar ouvindo os funcionários. A gente tem canais de comunicação onde os funcionários podem anonimamente, né, mandar questões, dúvidas, se abrir de fato, né? Então, acho que isso sempre contribui muito para a gente conseguir trabalhar isso. Legal, muito bom. E tem uma pergunta aqui em cima. Parabéns aí para sua empresa, viu, José? É muito importante mesmo. Ó, o seu José de Assis, super José. Seu José é maratonista, corre, né, seu José? Depois você conta aí. Não sei nem contar de. Você já correu em vários países, ganhou muitas medalhas. Então, um exemplo, a busca dessa ajuda pode ser benéfica também na convivência familiar, já que essa pandemia está mostrando que parece que desprendemos isso. Acredito que sim, acredito que sim. Antes de responder, eu só queria dar boas-vindas para um amigo meu que entrou, o Jean. Super bem-vindo aí, Jean. Já vi que tem uma perguntinha, já vamos falar sobre ela. Mas respondendo essa pergunta, né, sobre as relações familiares, acho muito interessante, porque com a pandemia, muitas pessoas talvez se viram aí, de alguma forma meio que obrigadas a ter que conviver o dia inteiro com familiares que às vezes só convivia à noite ou final de semana, porque estudava, fazia faculdade. Então só via os pais no final de semana com calma ou à noite, muito rápido, cansado. Então isso trouxe uma convivência obrigatória que talvez a gente não estava mais acostumado nessa vida adulta, né? Que essa vida corrida, que tinha que fazer um monte de coisa. Então isso realmente acho que requer essa inteligência emocional, né? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu recente, né, na minha família. A minha mãe e o meu irmão, né? Meu irmão também mora em outra cidade, né? Então, a minha mãe mora sozinha, né? E aí, com essa pandemia, o meu irmão teve a oportunidade de voltar para casa, né, por 2 meses. Então, foi legal porque eles não conviviam mais há muito tempo, assim como eu também não convivo. E foi maravilhoso. Eles ficaram super assim, bem, se reconectaram. Então, eles, do ponto de vista deles, foi algo maravilhoso. Assim. Minha mãe, eu fui lá recente, né? Tem umas 3 semanas, ela até comentou: nossa, foi maravilhoso ficar com seu irmão, conseguir me aproximar, a gente conversou, a gente realmente pôde se conectar como família. Isso é muito bom. Mas, de fato, né, tem pessoas que talvez precisam buscar aí essa forma de se conectar com seus familiares, né? No caso deles foi pontual, ele já voltou a trabalhar, então já voltou para a cidade dele, mas para quem está continuando, né? Eu acho que é um exercício muito de paciência, calma. Eu acho que cada pessoa tem seu tempo, né? Então, dentro de uma casa, a gente mistura todos os tempos, né? Tem pessoas que são mais agitadas, outras mais calmas, outras têm um tempo de fazer determinadas coisas, acorda mais tarde, acorda mais cedo, não toma café, almoça esse horário, não almoça. Então, quando junta tudo isso, é difícil gerir essas diferenças, mesmo que dentro de uma família. A gente também não precisa se sentir angustiado e mal por isso. Eu acho que é natural essas divergências, mas eu acho que com amor, com compreensão, com diálogo, até porque eu acho que quando a gente está com os nossos pais, enfim, a gente pode falar abertamente, a gente pode aí dar feedbacks claros e falar: vamos tentar fazer isso, vamos tentar ajustar isso, não tá legal, tentar chegar num meio termo, num caminho aí que seja para todo mundo conseguir viver bem. Essa pandemia está sendo um grande exercício de inteligência emocional nas famílias. Total, total. Total, total. E gerir tudo isso, eu falo que a gente está num processo de evolução. A gente vai levar isso para o trabalho, essa maturidade de conviver. Porque tudo que você falou, a gente tem nos times, pessoas diferentes, que funcionam em horários diferentes,
por exemplo, que querem falar de coisas diferentes em momentos diferentes. Sim, sim. Tem tendência, né, para o assunto X ou para o assunto Y. Sim. E que bom, né, que a gente está podendo conhecer as próprias pessoas da nossa família de uma Com forma mais certeza. intensa, né? Eu fui semana Exato. passada visitar meu pai, foi um chororô também. Fazia 9 meses que eu não via ele. Caraca. Eu ia na Páscoa e veio a pandemia. Então, assim, é muito bom, né? Também eu acredito que está trazendo à tona valores que no piloto Sim. automático a gente tinha não deixado, mas ia procrastinando, né? Então, eu acho que Exatamente. a gente está resgatando valores muito profundos nessa pandemia, minha visão. E algo que eu tenho visto e que tem dado muito certo para muitas pessoas é o resgate da espiritualidade. Sim. Cada um na sua crença, cada um na sua conexão aí com Deus, com o universo, com religião, mas muitas pessoas meditando, buscando na meditação um refúgio um refúgio não, uma alternativa, né, uma ferramenta para acalmar a ansiedade, para encontrar esse centro, né, em si mesmo. Então, assim, o Tadashi, né, muita gente... Se a Raquel estiver aqui na live ainda, eu vou pedir para ela colocar aqui o Instagram. O Matheus concorda, sou exemplo disso. Matheus é um exemplo. Matheus se reconectou muito nessa pandemia, verdade, Matheus. E não sei se a Raquel já saiu, mas o Tadashi, eu acho que ele só fazia meditação presencial, tinha os grupos dele, e agora na pandemia ele começou a fazer meditação por live. Então é todo dia 6 da manhã, às 8 da noite. E ontem eu estava fazendo a meditação dele, tinha 15 mil pessoas Caraca. na meditação. E ele não deixa a live gravada, é ao vivo, porque a meditação precisa ter horário certinho. Se alguém souber, coloca aqui. Tadashi alguma coisa. É bem interessante. Então, assim, eu acredito que se conectar, buscar autoconhecimento, se conectar com as suas verdades, buscar ajuda, a espiritualidade, conversar, tudo isso faz parte desse processo de pandemia que a gente está vivendo, e acredito que vamos sair todos assim num processo de evolução muito grande. Com certeza. Eu também acredito que acho que a gente tem muitas, acho que eu vejo também como oportunidade de a gente conseguir se conectar aí com a nossa vida, com a gente mesmo, né? E tentar tirar o melhor disso, né? Tirar o melhor desse momento. E vamos falar um pouquinho de entrevista de emprego, Josi? Vamos. A gente sabe que a gente está numa pandemia, mas a gente sabe também que tem menos oportunidades, menos vagas, mas tem processos seletivos acontecendo. Uhum. E as emoções podem ajudar ou atrapalhar você ser o candidato escolhido. Sim ou não? Sim, com certeza. Acredito muito nisso. Eu acho que a inteligência emocional é um fator aí bem decisório, né? Que a gente observa bastante, né? Às vezes o candidato, ele é um candidato muito bom, tem várias qualificações, mas essa questão de domínio das emoções, né? Eu posso falar até por mim mesma, né? Eu já fiz entrevista no passado que eu estava super afim lá no meu tempo de estagiária, muito tempo atrás, que eu fui toda feliz para a entrevista, cheia de vontade. Se eu dar só um alô aqui para uma pessoa que entrou, para a Laurinha, tá? Seja bem-vinda, Laurinha. Inclusive, a Laura colocou o nome aqui do Tadashi. Colocou. Tadashi Kadomoto. Sigam Show. ele para quem se interessar, é claro, siga ele no Instagram. Obrigada, Laura. Ele tem levado uma legião de pessoas aí a aderir às meditações. Incrível os depoimentos que eu tenho visto. Pessoas assim que sem medicação, apenas fazendo meditação, conseguiram controlar a ansiedade. Isso é muito importante. E aí, falando sobre isso, né, que a pergunta que você tinha colocado de entrevista, eu passei por entrevistas, né, eu tinha muita dificuldade, por um bom tempo eu tive um grande bloqueio de falar em público, né, então toda vez que eu me sentia sendo testada de alguma forma, ou num ambiente talvez que eu não tivesse tão confortável com as pessoas, não conheço essas pessoas, não tenho tanta afinidade, eu me bloqueava, meu tom de voz mudava, ficava um tom de voz grave, quase choroso.
E chegou ao ponto de eu fazer uma entrevista, eu não consegui falar. Eu fiquei gaga, não conseguia. Eu perdi a memória, assim, eu ficava com a frase na boca, não conseguia falar. Então, assim, eu passei por um período ali de talvez estar muito ansiosa, estar muito preocupada de conseguir uma oportunidade e tudo mais. E isso foi muito difícil. Então, talvez as pessoas que me avaliaram naquele momento não conseguiram me ver como pessoa, porque o meu nervosismo, a minha falta de controle emocional sobre as minhas emoções era tamanho que eu não conseguia desabrochar, eu não conseguia me expressar. Então, acho que isso é muito importante a gente pensar nisso. E hoje eu vejo, assim, estar aqui nessa live, falar com você, conseguir compartilhar esse conteúdo para mim já é uma grande vitória, porque eu sou uma pessoa que tive muito essa dificuldade de falar em público, né? Então é difícil pra gente. Eu tô aqui tentando, mas a gente tem ali uma dificuldade, né? Tá arrasando. Você não mas conta. Eu também, eu tenho um vídeo no YouTube. Como eu superei a vergonha de falar em público. As pessoas não acreditam, mas é verdade. É um comportamento, né? É uma competência, a gente desenvolve, são técnicas. Sim, sim. A gente Eu acredito. Parar, prestar atenção e falar, opa, né? E eu acredito. Eu acredito muito nisso, porque assim, óbvio que tem aquela questão do ser nato e do aprendizado. No meu caso, eu acredito que seja um aprendizado. Eu vou aprendendo, eu vou tentando me desenvolver, mas eu lembro de uma época que eu nem conseguia falar, eu ficava bloqueada mesmo. E hoje em dia, estar aqui falando com você, conseguindo interagir, passar as ideias claramente, é uma vitória, porque é difícil quando você é dominado pelas suas emoções, o medo de ser julgado, acho que de ser julgado, as pessoas te olharem e você não conseguir corresponder com as expectativas, tudo isso gera na gente, principalmente numa entrevista de emprego, gera muita essa ansiedade. Então, hoje, entrevistando, eu acho que a gente, como RH, a gente precisa ter várias ferramentas para olhar as pessoas, né? Para não fechar o nosso julgamento, às vezes, só numa primeira conversa, entendeu? Olhar a pessoa, aplicar o máximo que você puder para você conseguir ver aquela pessoa, né? Fazer ali uma triangulação, um quadrado, um retângulo, que seja, para você olhar todos os aspectos daquele candidato, né? E conseguir, de fato, entender, né? Obviamente vai depender da vaga, do perfil, enfim, da sua urgência. Tem vagas que você tem um tempo maior para você trabalhar, tem vagas que são mais urgentes. Mas eu acho que é importante a gente estar aberto e observar. Mas sim, se a gente tem dificuldade de dominar nossa inteligência, de conseguir dominar nossas emoções e não ter um conhecimento profundo sobre a nossa inteligência emocional, ou não, e sobre esse conceito, né, que no caso é entendimento desse conceito, é um pouco mais difícil. A gente tende a ter um pouco mais de dificuldade de ser observado também nesses processos seletivos. Sim. A Estela, que o crítico domina e paralisa. O autocrítico é danadinho, né, Estela? Nem fala. Volta tudo o que a gente estava falando de conhecimento, né, Estela? Se eu conheço meu autocrítico, se eu conheço os gatilhos que me sabotam, eu posso começar a controlá-los, né? Eu posso começar a minimizar. E eu falo para os meus clientes assim, Josi, gente, o teu currículo é lindo, maravilhoso, você fez todo o esforço do mundo para chegar na entrevista de emprego. Então, a gente tem que fazer a lição de casa. Inclusive, vai sair amanhã, ou quarta, vai sair a Vitória, não sei se está aí, está editando o vídeo, dicas para entrevista de emprego. E a preparação, ela é essencial. E eu falo assim, marcou a entrevista, entra numa bolha. Sabe, desconecta do mundo exterior, porque isso pode interferir na sua emoção. É o teu momento que você tanto esperou que chegasse aquela vaga, aquela empresa. Então, cuida da sua espiritualidade, cuida da sua ansiedade, treina, olhe para sua história, ensaie, sabe? Faça a lição de casa. Tudo isso vai ajudar você a estar no estado emocional, né, adequado, o menos possível, para que você chegue na entrevista e mostre a maravilha que você é. Mostre o seu potencial, mostre, né, tudo que você tem de bom. Porque não adianta nada de fazer um esforço, ser recrutado pelo currículo e ser desclassificado porque as emoções tomaram conta. Exato, exato. Tem que cuidar e tem que olhar, e o momento da entrevista é o seu momento. E eu falo que a partir do momento que você liga, recebe a ligação da entrevista, hoje em dia é tudo para amanhã, né? Exato. Entra na bolha, fala assim, desliga o telefone, desliga televisão, porque tudo isso pode atrapalhar o nosso estado emocional. E cuida
cuida, né, da sua mente, da sua Sim, alimentação, do sim. seu sono, treina Se cardio, prepara o seu ambiente, né? Se organiza, porque quanto mais à vontade você estiver, ainda mais agora que a maioria das entrevistas são online, você precisa estar muito à vontade com o ambiente ali que você vai estar para conseguir interagir. sim, com certeza. Olha quem entrou aí, ó. Bruna! Bruna! Bruninha, essa princesa, tá vendo a princesa dela na fotinha? Saudade, Bruna. Ai, que live mais gostosa, tanta gente querida aqui. Sim, sim. Josi, você tem alguma outra dica? Você acredita que o líder tem algum papel nesse processo todo? A gente falou bastante já da liderança, mas você tem mais alguma dica para concluir? E depois a gente vai abrir aqui, ver se o pessoal tem alguma pergunta. Eu acho que nesse momento, né, acho que todos nós temos o nosso papel, né, dentro do nosso mundo, né, do nosso universo aqui como pessoas, mas na empresa, né, como líder, né, eu acho que é muito importante a gente estar sempre transmitindo essa positividade, essa tranquilidade para as pessoas, né, por mais que a gente também esteja sendo afetado, estejamos sentindo muitas coisas, é importante a gente, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, a gente está aqui, a gente está presente. Então, poder ser essa palavra, né, de apoio, de suporte emocional, ouvir as pessoas, acho que ouvir é muito importante, conversar. Então, acho que o líder ele pode contribuir dessa maneira positiva, ele pode estar acessível e sensível ao que está acontecendo ao seu redor. Você acredita num novo normal mais humanizado, Josi? Eu acredito, eu acredito. Eu acho que esse novo normal, né, digamos assim, ele pode vir a ser algo diferente, né, do antigo, né? Talvez a gente consiga se conectar, talvez, né, ou pelo menos levar desse momento, né, essa experiência que a gente está tendo de precisar realmente conectar com emoções, estar mais próximo das pessoas que a gente ama, que são a nossa família, né, nossos amigos, valorizar essas relações estar mais presente na vida real, né? A gente está muito online, né? Totalmente conectados, toda hora stories e posta, mas eu acho que essa vida real, realmente, né? Estar aqui, o presente, é muito importante. Talvez isso, depois da pandemia, eu acredito que seja um ponto aí bem, bem importante. Sim, eu também acredito. Eu acredito nisso. Eu acho que é um ano onde a gente tá sofrendo muito, mas ao mesmo tempo Sim, aprendendo muito, evoluindo muito. E para a gente que faz gestão de recursos humanos, essa evolução, né, da humanização, da empatia, da conexão, vai ajudar bastante a gente lá na frente. com certeza. Pessoal, a gente está chegando no final, nem parece, mas falta aqui 2 minutos para acabar. Impossível. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Bate-papo, ó, que gostoso. Quando a gente tá com gente, assim, olha, alto astral, simpático, com experiência, com a intenção positiva, passa muito rápido, ó. Como as emoções negativas do líder podem influenciar na entrega de resultados da equipe? Eu acho que assim, quando o líder ele traz uma carga muito pesada para a equipe, isso gera uma desmotivação, gera insegurança, gera medo, e isso com certeza vai afetar aquela equipe, vai afetar o resultado da equipe. Eu acho que o líder ele precisa tentar dosar, né, e tentar realmente transmitir algo positivo. Óbvio que a gente vai ser impactado por muitas coisas, mas acho que é importante, se você está num papel de liderança, buscar sempre trazer essa positividade para a sua equipe e buscar, né, dar incentivos. A gente não consegue motivar, mas a gente consegue dar incentivos e motivos para as pessoas se sentirem, buscar essa motivação nelas. Tem mais pergunta aqui. Tem. Eu tenho uma pergunta. O Jean, eu tenho uma pergunta. O que vocês acreditam que seja mais importante para um gestor avaliar no candidato? A qualificação ou a experiência? Josi, 1 minuto. Já vou Eu aproveitar. acho. Tá. Gratidão. Gente. Foi lindo. Obrigada. E agora Obrigada. 1 minuto. Gente, vamos lá, Jean. Então, eu acho que as duas coisas são importantes, né? Tanto a experiência depende da vaga e a qualificação também vai depender da vaga. Eu acho que é um conjunto. A gente tem que olhar o comportamental, as emoções, como a pessoa se coloca, como ela traz as vivências dela, saber um pouco de como que ela se enxerga. Eu acho muito importante para a gente se conectar emocionalmente com aquela pessoa e balancear a experiência e a qualificação com base no perfil que aquela vaga está exigindo. Acho que basicamente seria isso. É.
Muito bem. Obrigada, pessoal. Enchem a Josi de coraçãozinho aqui. Ela aparece. Obrigada. Obrigada, gente. Josi, muito obrigada. Gratidão, foi muito legal. Obrigada. Adorei. Espero que em breve a gente possa se encontrar para dar um abraço aí pessoalmente em você. Com certeza. Até Muito uma obrigada, próxima. galera. Tchau, gente. Gratidão por todo mundo que está aqui. Obrigada.